Quero, nesta noite, falar sobre o credo apostólico. Talvez alguns aqui já conheçam, né? Mas se não conhecerem, eu vou apresentar, né, diante do meu sermão dessa noite, sobre o que é o credo apostólico. Eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler apenas alguns versículos, que começam no verso 3 ao verso 5. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 ao verso 5. É um texto, normalmente nós costumamos, né, ler, um texto que Paulo faz uma afirmação da sua fé. Eu gostaria de trabalhar um pouco em cima desse texto e falar nesta noite sobre o credo apostólico. Todos acharam aí? Pronto, vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, no caso aqui, por Pedro, né? E depois pelos 12. Amém? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pai querido, bendito seja o teu nome. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela carta de Paulo, ó Pai, aos Coríntios, porque mostra-nos, ó Deus, o quanto aquela igreja precisava ouvir a tua palavra, precisava ouvir a confissão de fé de Paulo. E por isso, Pai, ele começa então, diante desta carta, Senhor, a trabalhar vários problemas que ali existiam e traz solução mediante a graça do Senhor, a sabedoria do Senhor. E que nessa noite o Senhor também nos traga entendimento, para que entendamos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu gostaria de falar nessa noite sobre o credo apostólico. Mas o que vem a ser o credo apostólico e qual a importância para nós cristãos? Antes de nós respondermos a essa pergunta, irmãos, é necessário nós fazermos duas considerações. Que a primeira é que as formulações de credos ou confissões, porque credo vai falar exatamente sobre isso, sobre eu creio, que é uma palavra do latim, ou essa confissão, irmãos, elas são muito comuns nas Sagradas Escrituras. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, nós temos no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que fala sobre o Shema hebraico, ou seja, irmãos, um tipo de declaração confessional que declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nessa confissão, nós vemos claramente, irmãos, uma afirmação de fé, uma afirmação da fé a um chamamento, a um povo escolhido, naquele caso específico, o povo de Israel, a quê? A reconhecerem e adorarem apenas a um único Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é um tipo de afirmação de fé, um credo, uma confissão. A segunda consideração, irmãos, é importante reconhecermos também que no Novo Testamento, esta carta que nós lemos, a carta de Paulo, desse capítulo 15, especificamente os versos que nós lemos também, é também, irmãos, um tipo de confissão, de uma declaração confessional, onde Paulo menciona resumidamente nesta afirmação de que recebeu e também transmitiu aos coríntios, aos irmãos daquela comunidade, que eram usados devocionalmente e também liturgicamente, irmãos, quando eles se reuniam, quando eles então começavam a aprender alguma coisa acerca de Cristo. Então essa era a mensagem que se propagava, essa era a mensagem que se informava, né? É uma mensagem que, na verdade, fazia com que aqueles irmãos que eram novos iniciados, ou os novos convertidos, os seguidores do caminho, como eles eram chamados no início do primeiro século, irmãos, aprendiam e eram instruídos. Então, Paulo recebe essa mensagem, ele é instruído a isto e faz essa confissão de que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitara ao terceiro dia. Então, feito essas considerações das declarações, irmãos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, o credo apostólico, por sua vez, é para nós também uma declaração confessional de fé. Então, por mais que não tenha sido escrito necessariamente pelos apóstolos, leva o seu nome por afirmar as doutrinas essenciais e básicas da fé cristã, daquilo que receberam e ensinavam, como, primeiro, a crença em um único Deus,
Por isso que nós somos monoteístas, adoramos apenas a um único Deus. Segundo, a crença em Jesus como Filho de Deus, totalmente homem, totalmente Deus. Então não há como nós questionarmos a natureza de Cristo. Ele possui então as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Terceiro, a crença no Espírito Santo, irmãos. A terceira pessoa da Trindade, Consolador, Intercessor. Quarto, a crença na ressurreição do corpo, que é um estado glorioso do ser, desse corpo que só alcançaremos após a morte. E por último, irmãos, a crença na vida eterna. Uma vida, irmãos, que continua além dessa. Então, a vida não acaba aqui, ela continua. Se nós cremos em Jesus, se nós acreditarmos na promessa que Ele nos fez, que iria e prepararia um lugar para nós, para que onde Ele estiver nós estejamos também. E o que diz o credo apostólico, irmãos? Nessa confissão, diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo, ou seja, Ele nasceu de uma forma miraculosa, que Deus concedeu a quem? A Maria, virgem, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, que subiu aos céus e assentou à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, ou seja, não é a Igreja Católica Romana, mas sim é a comunhão dos santos, aqueles que fazem parte da Igreja invisível, da Igreja de Deus, como corpo de Cristo, amém? Creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém? Então é isso que o credo afirma. Então, diferentemente de outras denominações cristãs, irmãos, e até por ser bonita essa confissão, não é mesmo? Não costumamos utilizar e nem recitar o credo em nossa liturgia de culto. Porém, nós deveríamos aprender, irmãos, por conter ensinamentos, por conter estas verdades, irmãos, que nós cremos, que nós pregamos e também que nós nos embasamos. Deus é um só. Jesus Cristo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Nessa trindade, irmãos, então é uma confissão trinitária, em que eu acredito em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, em Jesus que executou o plano de salvação, e o Espírito Santo que concedeu essa graça a Jesus, porque tudo que Jesus fazia, Ele fazia por meio do Espírito, o Espírito Santo. E se nós hoje temos essa revelação, irmãos, é por causa da graça de Deus, é por causa do Espírito de Deus, amém? Então o credo é, portanto, esse guia, irmãos, que nos conduz de modo seguro em nossa confissão de fé e vida cristã. Então, apesar de conter esse resumo, é por meio da palavra de Deus que nós, irmãos, conheceremos a fundo esses fundamentos, os fundamentos da fé. E como ele surge, irmãos? Primeiro, ele surge, irmãos, como resposta e como resultado da necessidade que a igreja tinha em definir os pontos fundamentais que deveriam ser aceitos por todos aqueles que desejassem filiar-se a ela, que desejassem filiar-se à igreja, que desejassem fazer parte do corpo de Cristo. Então ela surge aí porque seguir a Cristo, irmãos, tem as suas implicações. Se alguém quiser segui-lo, deve o quê? Abandonar a velha vida. Esta é uma implicação, irmãos. E semana passada eu preguei falando sobre isso, sobre a nova vida. Ter uma nova vida ou receber a nova vida em Cristo tem as suas implicações, tem as suas consequências. E ela precisa o quê? Abandonar a velha vida. Ela precisa arrepender-se dos seus pecados e receber a nova vida que só Jesus, irmãos, só Jesus pode nos dar. Então, quando você passa a pertencer a um grupo ou a esta denominação em específico, ela possui as suas regras. Ela possui, as suas condições, digamos assim. Então ela possui um estatuto que nos rege, nos mostra, através desse documento escrito, naquilo que acreditamos. Então, à medida que você participa, começa a se envolver com as atividades da igreja, você aprenderá, através dos estudos, através das nossas pregações, o tipo de teologia que nós ensinamos. Se é uma teologia saudável ou se é uma teologia que prejudica, que nos traz dúvidas, ou talvez uma teologia que realmente está fora da palavra de Deus. Então aquilo que ela acredita, aquilo que ela compartilha. Então, quando você começar a se envolver, você entenderá então qual é o tipo de ensinamento. Então, assim é o credo apostólico, irmãos. Como documento histórico, segundo a tradição da igreja, ela define os pontos que acreditamos e os pontos que nós pregamos. Então, segundo, o credo ele surge também como uma resposta e defesa à fé cristã. Então, como a igreja, irmãos, visível não é perfeita, e a gente sabe disso, e por que ela não é perfeita? Porque ela é constituída de pessoas imperfeitas.
pessoas pecadoras, pessoas que procuram se santificar, pessoas que procuram fugir da aparência do mal, porque a palavra de Deus nos ensina isso, fugir de toda a aparência do mal. Nós precisamos, irmãos, vigiar para que nós não caiamos em tentação. Mas se cairmos por acaso, irmãos, em tentação, qual é o nosso papel? Qual é a nossa atitude? Nos voltarmos para Deus, nos arrependermos, pedirmos perdão a Deus, que Ele então nos dará o seu perdão. Então, irmãos, a igreja ela não é perfeita, mas aí, irmãos, ela surge para o quê? Para cuidar do ensino, da doutrina cristã por causa dos falsos mestres, por causa dos falsos ensinamentos. Então o credo ele surge nesse contexto, num contexto onde precisava-se afirmar e declarar a razão da fé e a resguardar, irmãos, os cristãos contra os falsos ensinamentos. Por quê? Porque se pregava aquilo que era contrário à palavra de Deus. Então, porque tudo que os discípulos disseram... Obrigado, meu querido. Então, tudo que os discípulos pregavam, tudo que os discípulos propagavam, disseminavam, irmãos, estava sendo desconstruído por não acreditar em alguns pontos que o credo menciona. Então, imagine você, irmão, se esforçar e arriscar a sua vida, a sua própria vida, a uma causa nobre, que é a propagação do Evangelho. E de repente você se deparar, irmãos, com tudo aquilo que você aprendeu e viveu, e disserem a você que tudo isso não passa de uma farsa. Como você se sentiria? Como você reagiria diante dessa informação? Olha, o que você está aprendendo não existe. O que você foi ensinado, isso não passa de uma farsa. Como nós reagiríamos? Como nós, então, nos sentiríamos? Talvez, irmãos, no mínimo nós lidaríamos com isso e lutaria contra isso. Foi o que aconteceu com os irmãos dos primeiros séculos. Os cristãos dos primeiros séculos, eles reagiram a esse tipo de mensagem contrária àquilo que era a palavra de Deus. Eles continuaram firmes, cumprindo aquilo que Jesus confiara a eles, que era: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E anuncie as boas novas. Quem crer e for batizado, será salvo. Porém, quem não crer, será condenado. A forma como hoje, irmãos, nós batizamos, quando a pessoa se entrega, recebe a Cristo, irmãos, ela passa um período para que depois a gente ensine por que ela está sendo batizada, ou por que ela faz parte desse grupo, dessa comunidade de fé. Na época não, irmãos. Na época, à medida em que as pessoas recebiam esta mensagem, as boas novas do Evangelho, as boas novas de Cristo, elas automaticamente, irmãos, entendiam que era a única forma delas entender o plano da salvação. Era a forma delas entenderem que Cristo morreu por elas. Então elas eram batizadas naquele mesmo momento. Hoje não, hoje nós temos, um tempo para que a pessoa possa entender a sua fé. Então hoje nós temos que lidar com isso também, irmãos. Como neste, digamos, entre aspas, no mercado da fé. Porque estamos envoltos de muitos falsos mestres, de muitos falsos ensinamentos contrários à palavra de Deus. E eles não deixaram, irmãos, de existirem, mas sempre trazem dúvidas e confusão na mente das pessoas. Então, não sei, irmãos, se consciente ou inconsciente, eles acabam se aproveitando da fragilidade humana concernente às coisas de Deus. Como, irmãos, os ensinamentos errados trazem, irmãos, problemas a nós. E muitos os seguem, irmãos, procurando o quê? Revelações. Mas não querem receber a revelação do Cristo. Muitos, irmãos, estão à procura de profecias, mas não querem aprender as profecias deste livro, a Bíblia Sagrada. Mas não querem, irmãos, muitos procurando promessas falíveis e passageiras, mas não querem receber uma vida que é para a eternidade com a verdadeira promessa. O Senhor nos fez uma promessa, irmãos, de que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E também nos prometeu, irmãos, prepararmos um lugar para cada um de nós. Então, irmãos, nós precisamos entender que essa é a promessa que Deus tem para nós. E muitos, irmãos, rejeitam essa promessa, porque não aceitam e não querem conhecer a verdade. Então é fato, irmãos, que o ser humano ele carrega um vazio dentro de si, mas só poderá ser preenchido em Deus por meio de Jesus. Não há nada, irmãos, nesta vida que possa satisfazer o ser humano. O que o ser humano precisa é conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer ao Senhor. O que estão oferecendo por aí, como disse certa vez o pastor Elias da nossa denominação, irmãos, deste self-service, não é um alimento, irmãos, é um alimento artificial, não é um alimento que sacia de fato a nossa fome. Que de fato, irmãos, seja um pão verdadeiro que desceu do céu, que alimenta e satisfaz o homem por completo. Infelizmente, é isso que as pessoas buscam.
Elas procuram por coisas passageiras. Elas querem a bênção, mas não querem o autor da bênção. E infelizmente, irmãos, muitas dessas pessoas acabam sendo enganadas e acabam se frustrando, se decepcionando. E não é isso que Deus quer, irmãos. Deus quer para nós alegria. Deus quer para nós entendimento. Deus quer que nós entendamos que, independente das lutas que passarmos, Ele estará sempre conosco. Então, irmãos, eles acabam colocando Deus sempre em segundo lugar. Essas pessoas que buscam, que vão atrás disso, acabam colocando Deus sempre em segundo lugar. E quando as coisas não saem da forma como elas imaginavam, irmãos, elas exigem ainda que Deus esteja ao seu dispor. Ou até mesmo querem determinar que Deus faça isso ou faça aquilo, né? Imediatamente. Mas não é dessa forma que as coisas funcionam. Deus, irmãos, não é um objeto do nosso prazer e também não é objeto, irmãos, dos nossos caprichos. Deus é Deus. Ele continua sendo Deus, continua sendo Senhor. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente, irmãos. Deus não brinca de ser Deus, irmãos, como nós, seres humanos, brincamos, irmãos, que ao invés de fazermos a coisa certa, a gente prefere fazer o que é errado. Então, apesar da salvação ter sido de graça, irmãos, ela custou um alto preço que foi pago com preço de sangue. O evento dessa graça, irmãos, dada a nós como presente, tem que produzir em nós a fé que é capaz, irmãos, de abraçar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa é a razão da nossa fé. Qual é a razão da sua fé, irmãos? Paulo vai dizer que a razão da fé dele é Cristo. E a razão da nossa fé, irmãos, deve ser Cristo. Esperança, Cristo em nós, esperança da glória, esperança de um novo tempo, esperança de uma nova vida que começa aqui, irmãos. E ela também será completa na vida futura, na eternidade. Então Paulo, irmãos, ao se converter ao cristianismo, ele teve convicção plena do que acreditava. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo recebeu? O que Paulo entregou, irmãos? Aquilo que ele recebeu. E o que foi que ele recebeu? Ele recebeu a instrução, ele recebeu a preparação, ele recebeu o entendimento e teve conhecimento acerca da sua fé agora em Jesus. O Messias prometido, que salvaria não apenas um povo escolhido, exclusivo, né, mas toda a humanidade. Então, eis aqui uma grande verdade, irmãos. E por que ele deveria saber disso? Porque esse conhecimento seria a razão da sua fé. Esse conhecimento seria também, irmãos, a base para ele aceitar que desde o início da criação, Deus estava se revelando aos homens. Como Deus se revelou aos homens, irmãos? Através da natureza. O salmista já dissera que os céus manifestam a glória de Deus. E nós, irmãos, podemos ver isso. Mas também Deus se revelou, se manifestou através das Escrituras, inspirando homens para que escrevessem e mostrassem o Deus Todo-Poderoso. E que esse Deus seria capaz também de enviar o seu único filho para morrer por nossos pecados, como pagamento da dívida contraída no jardim do Éden. Nossos pais pecaram. Quem iria nos salvar? Quem poderia nos salvar? Deus então envia o seu filho. Então Paulo teve que lidar, irmãos, com várias situações, desde questões morais até os falsos ensinamentos, principalmente vindas do espírito filosófico que imperava na época, em sua época, e que atingia as comunidades cristãs, as quais havia passado aconselhando, instruindo, corrigindo, ensinando e alertando-os, dizendo: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Paulo teve que lutar contra isso, irmãos, contra os falsos ensinamentos. E uma das características do espírito filosófico era a eloquência, irmãos. Eles falavam muito bem, os gregos falavam muito bem, palavras que eram convincentes, e eles se utilizavam da boa colocação das palavras. Como é bom, irmãos, né? Ouvir alguém que fala bem, que tem uma dicção boa, a gente consegue entender algumas coisas. Mas quando a pessoa também fala coisas que a gente não entende, a gente também fica, né, pensando: meu Deus, o que é isso? Como é que eu vou entender isso? Assim eram os gregos também. Os gregos, eles tinham palavras doces, mas o seu conteúdo, irmãos, não era o conteúdo da cruz. Paulo vai dizer que eles buscavam a sabedoria. Mas a sabedoria que Paulo os apresentava, irmãos, era a sabedoria de Deus. Que Cristo morreu na cruz e se tornou então maldição em nosso pecado. Eles não compreendiam isso. Por quê, irmãos? E eles não aceitavam. Porque morrer naquela cruz, morrer naquele tempo, numa cruz, irmãos, era escândalo, era um horror.
É uma das formas mais brutais da época de se penalizar alguém, de castigar alguém. E eles não aceitavam. Como pode um homem, sendo Deus, porque isso entrava na cabeça, não entrava na cabeça dos gregos, como alguém, sendo Deus, morre numa cruz? Então começou-se, então, a partir daí, irmãos, várias interpretações com relação à pessoa e ao ministério de Cristo. E diante dessas diversas interpretações e opiniões, não só com relação a Cristo, mas também relativas a outros assuntos fundamentais da fé cristã, como a ressurreição e a vida eterna, a igreja ela se viu na obrigação de então estabelecer o padrão doutrinário que recebeu o nome de credo apostólico, ou o eu creio. Então, o apóstolo Paulo, irmão, chega a dizer e a defender um dos pontos, que é posterior a ele, obviamente, contidos no credo, que é a ressurreição, quando ele diz, e se não há ressurreição do corpo, também Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também vã a nossa fé. Olha o que Paulo tinha que combater, o falso ensinamento de que Cristo não havia ressuscitado. E aí ele levanta esse questionamento dizendo, mas se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Mas ele tinha plena certeza, irmãos, e a convicção, como nós também temos, a plena certeza e a convicção de que Cristo ressuscitou, irmãos. E nós estamos aqui reunidos por causa dele. Não é por causa simplesmente de um homem que morreu, não. Ele era o próprio Deus, irmãos. E ele mostrou, irmãos, que nós receberíamos também um corpo glorificado. E essa luta, irmão, perdurou por mais de 2 séculos, até que o primeiro concílio de Nicéia, que era um concílio que reunia todos os líderes eclesiásticos daquela época, das comunidades ali, daquelas próximas ali da região, da Ásia Menor, das igrejas que ali haviam. Então, eles se reúnem, irmãos, para estabelecer, nessa primeira tentativa, os fundamentos da fé do cristianismo histórico. Então, e nasce a partir daí esse documento, com os artigos definidos que regeriam toda a cristandade, que nós chamamos de credo. Então, irmãos, desde os tempos apostólicos, a igreja ela teve que lidar com falsas doutrinas. E hoje não é diferente. Hoje, irmãos, nós também temos que lutar contra as falsas doutrinas de muitas supostas igrejas, irmãos, descompromissadas com a palavra de Deus, descompromissadas com as escrituras. Então, muitos supostos líderes, irmãos, mal preparados, que usam a Bíblia, a palavra de Deus, para se beneficiar às custas alheias. E isso é um tipo de problema interno, irmãos, que nós precisamos combater e repudiar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem a ver com os pontos fundamentais da fé. Tem a ver com o credo, com aquilo que nós cremos, com aquilo que você crê. Então, se está fora da palavra de Deus, irmãos, nós precisamos rejeitar. Nós precisamos repudiar, irmãos. Então, nós precisamos, irmãos, nos preocupar com isso. Assim como eles também se preocuparam com os falsos ensinamentos, com os falsos mestres. Então, não podemos, irmãos, nos amoldar ao mundo. Nós fomos chamados, irmãos, para sermos diferentes em tudo. Na sociedade, na nossa profissão, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, na vida acadêmica, aonde nós estivermos. Nós fomos chamados para sermos diferentes, parecidos com Cristo. Por meio da nossa vida e ações, irmãos, as pessoas saberão e conhecerão a razão da nossa fé. Qual é a razão da sua fé? Qual é a razão da nossa fé? Então, o credo, ele expressa essa intenção de fé que existia no âmbito da comunidade na época da igreja primitiva. Então, eles acreditavam verdadeiramente, irmãos, naquilo que professavam. E isso foi expressado na sua maneira de viver. Então, a nossa maneira de viver, irmãos, vai expressar aquilo que nós cremos. Se nós cremos, irmãos, em Deus, se nós cremos em Jesus, o Filho de Deus, irmãos, as nossas ações devem parecer-se com de Jesus. Perdoar quando tiver que perdoar, amar quando tiver que amar, doar-se quando tiver que doar-se, ajudar quando tiver que ajudar e mostrar, irmãos, que Deus se importa com cada um de nós. E nós acreditamos, irmãos, será que nós acreditamos verdadeiramente naquilo que nós professamos? Então, irmãos, esta é a mensagem dessa noite. Queria apresentar um pouco sobre o que seria realmente o credo, essa confissão de fé. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a não nos amoldarmos com um sistema ideológico, com um sistema filosófico, com esse sistema, irmãos, que se infiltra cada vez mais em nosso meio. E que Ele nos dê discernimento para combater, irmãos, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos,
quando as pessoas acabam deturpando até mesmo o próprio evangelho, e acabam trazendo o quê? Decepção. Acabam trazendo frustração às pessoas. Por que às vezes a gente se questiona, por que as pessoas não querem estar na igreja? Por que as pessoas não querem mais buscar a Deus? Por causa das decepções, irmãos. Por causa dos traumas que acabam correndo dentro da própria igreja. Mas nós precisamos entender, como eu disse anteriormente, que a igreja ela é imperfeita. Essa igreja ela é imperfeita. Nós somos pecadores, irmãos. Teremos sempre a tendência a errar, mas nós precisamos acreditar nela. Como disse o credo, creio na igreja católica, ou seja, na igreja universal, a igreja de Cristo. Não é uma denominação, amém? Não é uma instituição, ela é a igreja invisível, que eu e você faz parte. Então esta igreja que é a comunhão dos santos, por que santos, irmãos? Porque fomos separados. Para quem? Para Deus, para o Senhor. Para que nós sejamos diferentes. É isso que nós acreditamos. É isso que nós cremos, irmãos. E nós precisamos valorizar isso. E quando perguntarem a razão da nossa fé, que você responda: Cristo em nós, esperança da glória. Amém? Vamos colocar de pé. Poderia, né, irmãos, aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Mas eu sei que o tempo não permite, eu também não queria encher a cabeça dos irmãos com muitas informações, mas fazer com que os irmãos reflitam sobre isso, sobre a nossa confissão de fé. Porque quando passamos a servir a Cristo, ela tem as suas implicações. E o próprio Jesus mesmo, ele disse a todos aqueles que queriam seguir a ele: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nos separa de Deus. É fazer com que a vontade dele reine sobre nós. É entender, irmãos, que agora nós não fazemos mais as nossas vontades. Nós fazemos a vontade daquele que nos chamou. Nós somos os seus servos. No termo mais, digamos assim, mais bruto de se falar, nós somos os seus escravos. E o escravo não sabe o que faz o seu Senhor. Por isso ele obedece. Então que nós possamos confessar sempre a Cristo como nosso Senhor. E não deixar, irmãos, que nada nos separe deste amor, desta graça que nós recebemos.